Olá, meus irmãos, estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Eu sou o pastor João e gostaria de trazer algumas notificações de alguns fatos, polêmicas, doutrinas. E eu quero dizer para você que eu sempre, às vezes, trago uma palavra que diz assim: Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com você. Não, Deus sempre teve compromisso com a sua palavra. E nesta oportunidade que Deus tem dado a mim, eu quero nesta manhã estar relatando alguns fatos sobre a questão de doutrina. Uns falam, pode usar joias, pode usar brinco, pode cortar cabelo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode usar calça comprida, pode usar maquiagem. Meus queridos, eu sei que a Bíblia diz assim, lá em Lucas 13, 23, que naquele dia muitos vão querer entrar, mas não poderão. Por quê? Porque o Senhor diz assim: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E Ele requer de nós santidade, Ele requer pureza, Ele requer que nós sejamos santos. E o que é ser santo? Santo, quando nós batizamos nas águas, batismo simboliza símbolo de arrependimento. E quantas pessoas estão batizando e não estão tendo um novo arrependimento? Estão vivendo na velha criatura. Porque quando Jesus falou a Nicodemos, em João capítulo 3, e o Senhor Jesus pregou de uma forma de arrependimento, que ele tinha que nascer de novo. E quando a palavra de Deus nos fala de arrependimento, nós temos que, na verdade, ter um arrependimento. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor fala que nós somos a luz do mundo. Espera aí, meus queridos, se eu sou luz, se você é luz, nós temos que brilhar. Aonde quer que você esteja, tem que brilhar. Eu sempre costumo dizer, quando nós olhamos para um certo lugar e vimos que vem um soldado de farda, nós identificamos que ele é soldado porque ele vem com a farda. E quando nós olhamos, pode até ser um soldado, alguma autoridade, mas se ele não tiver com a farda, nós sempre referimos que vem um homem. Mas, porém, a palavra de Deus, ela não deixa sombra de dúvida, ela não deixa engano. E quando nós devemos olhar para a palavra de Deus, nós não temos que olhar para o que o homem diz, porque a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Muitas teologias, muitas coisas humanas, sim, mas, porém, a palavra de Deus, nós temos que viver ela. Tem pessoas que se dizem assim, pastor, mas isso é versículo isolado. Isolado não, porque se ele fosse isolado, ele não estaria na Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz, ai daquele que tirar. E tem muitas pessoas que estão tentando tirar o que Deus deixou na palavra dele. E quando nós olhamos lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, a Bíblia diz assim, que o homem não pode usar roupa de mulher e nem mulher também usar roupa de homem. E hoje nós vemos isso aí, uma polêmica, mulher, o que tem a ver mulher usar calça comprida? Meus queridos, calça comprida é roupa sensual. A mulher, ela demonstra o que ela é. E quando ela se demonstra o que ela é, ela pode estar gerando muitas imprudências. A Bíblia diz assim, meus queridos, quando Jesus falou lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim, que quando alguém adulterasse lá no passado,
ele era réu, ele tinha que ser apedrejado, ele era réu de juiz, ele tinha que ser morto, ela tinha que ser morta. Agora Jesus trouxe uma nova lei. Jesus falou assim: somente do homem olhar para a mulher e desejar no seu coração já cometeu adultério com ela. E aí, meus irmãos, agora eu digo para você, se você com a calça comprida, a mulher está provocando uma sensualidade e provocando muitos perder salvação, naquele dia você vai ter que dar conta diante de Deus, pelos seus atos, pela tua forma, pelo teu caráter. A Bíblia manda nós ser santo, a Bíblia manda nós buscar santidade. Agora, calça comprida não foi feita para mulher, calça comprida foi feita para homem, vestido, saia para mulher. Mas, porém, agora eu digo para você, se você quer usar, é um problema seu. A Bíblia diz que cada um vai ter que dar conta diante de si, diante de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. A palavra de Deus, agora, ela não muda. E quantas pessoas estão por aí tentando pregar um evangelho fácil? Evangelho fácil, meus queridos, se fosse para pregar, todas as igrejas estavam lotadas. Meus queridos, Jesus, quando ele estava pregando para o povo, e aí quando Jesus começou a trazer uma palavra bem dura, o povo tudo começou a ir embora. E aí Pedro olhou e falou: Senhor, o Senhor pregou duro demais. O povo foi todo embora. Jesus olhou para ele e disse: vocês também não querem ir com eles, não? Mas ele disse: Senhor, mas como nós podemos ir? Como nós podemos deixar, se só o Senhor tem a palavra da salvação? Então, meus irmãos, quando nós olhamos e nós vemos sim tantas pessoas pregando o evangelho fácil, lá em Mateus capítulo 7, a Bíblia nos mostra, meus irmãos, ela nos fala que entrai pela porta estreita. Meus irmãos, quantos querem entrar pela porta larga? Isto simboliza entrar pela porta larga. Um evangelho fácil, um evangelho que não tem mudança, um evangelho que pode pintar cabelo, um evangelho que pode usar brinco, um evangelho que pode usar esmalte, um evangelho que pode usar maquiagem, um evangelho que pode vir de qualquer jeito, de roupinha curta. Ô, meus irmãos, peraí, cadê a novidade de vida? Jesus não falou que nós é a luz do mundo? Jesus não falou que você é a luz do mundo e que você tem que brilhar? E qual a diferença? Quantas vezes, às vezes a gente até, não por querer ser melhor do que ninguém, misericórdia, mas quantas vezes a gente passa perto de uma pessoa que é até evangélica, está com a sainha curta, com o cabelo pintado, com um brinco, me perdoe, mas às vezes a gente não se identifica como evangelho, porque a Bíblia diz que o soldado é identificado pela sua farda. E muitas das vezes, quando nós olhamos para certas pessoas, nós não identificamos, nós não conhecemos. Por quê? Porque, como aquela palavra lá, quando os soldados, as pessoas diziam para Pedro: o teu jeito de ser te condena. Então, o jeito de nós viver nos condena, meus queridos. Nós temos que nos aperfeiçoar na santidade com Cristo. Nós temos que viver na santidade, porque a Bíblia, sem santidade, ninguém jamais verás o Senhor. Então, o que é ser santo? Santidade é nós viver na palavra de Deus. Olha aqui o que diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 3. A Bíblia diz assim: o enfeite delas não seja no exterior, no frisar de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. O enfeite das mulheres não tem que ser no exterior, não, meus queridos. Você pode estar pregando um evangelho que pode estar condenando muitas pessoas. Aleluias, louvado seja Deus. Por isso, meus queridos, preste atenção no evangelho, porque Deus vai requerer de carabastere caramasturianda. Deus vai requerer de muitos naquele último dia. Mateus 7, 21 diz a palavra do Senhor que naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome, eu profetizei, eu curei, eu falei línguas estranhas. Deus vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Você pode estar dizendo: pastor,
pastor, mas isso é porque a pessoa que estava adultério estava fazendo algo de Deus. Mas eu digo uma coisa para você: o que vai levar o homem e a mulher para o inferno não são os pecadão, não, são os pecadinhos, são as coisinhas mínimas, são as coisas, detalhes pequenos, meus queridos, porque os pecados grandes o homem arrepende, ele volta, mas os pequenininhos parece que não tem importância na palavra de Deus. Então quero dizer para você, a Bíblia diz que o enfeite das mulheres não seja no exterior, mas tem que ser aqui dentro. A Bíblia diz o que a boca fala, do que está cheio o coração. Meus queridos, por que tanta palavra hoje? Uma palavra fácil, um evangelho fácil. Meus irmãos, Jesus não deixou isto. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Jesus não pregou um evangelho fácil. Jesus não falou que era fácil. Jesus não falou, meus irmãos, Jesus falou para um certo homem: olha, alguém falou: Senhor, eu quero te seguir. Aonde o Senhor quer que o Senhor for, eu vou te seguir. Jesus olhou para ele e disse: meu filho, ó, não é fácil não. As raposas têm os seus locas, têm os seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça. Eu quero que você entenda uma coisa, meus queridos: tem muitas pessoas pregando um evangelho fácil demais, e se não tiver um novo nascimento, como Jesus pregou para Nicodemos, não vai ver o reino do céu. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui Jesus, aqui Pedro falou, foi Pedro que falou aqui pelo Espírito Santo, porque acredita que Pedro era uma coluna. Inclusive o Senhor Jesus entregou a chave da igreja nas mãos de Pedro, e através de Pedro começa aí uma nova etapa, uma nova igreja, uma nova edição do Evangelho. Mas o Evangelho tem que ser santo, e Pedro pregou aqui, meus queridos, que não é o exterior, não é o uso de brinco, compostura de joias, não de ouro, não, de pulseira, de corrente. Não, meus irmãos, não é isto. Deus quer que nós... pastor, é o coração. Não sou coração, meus queridos. Deus falou corpo, alma e espírito. Nós temos que ter consequência uma coisa com outra, porque muitos estão olhando só para o coração. Deus não quer só o coração. Deus não é açougueiro, meus irmãos. Deus quer um coração limpo. Deus quer um coração puro, um coração voltado para Ele. E você pode observar que quantas pessoas hoje estão vivendo de qualquer jeito, com a roupinha curta. Pastor, o que tem isso? Meus irmãos, quantas mulheres estão condenando pessoas para ir para o inferno? E aí quem vai ser o culpado? A Bíblia diz que naquele dia todos vão ter que prestar conta diante de Deus. E talvez você não está dando o crédito à palavra de Deus, mas sim dando crédito a ouvidos enganadores. Eu quero dizer para você, a Bíblia, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo, olha aqui, algumas referências bíblicas que se dizem que Deus compara a nossa vida espiritual com as nossas vestes que nós vestimos. Pastor, onde está? Olha aí, eu vou deixar alguns versículos, algumas referências para você. Está em Deuteronômio 22, verso 5, 1 Pedro 3, 4, Gênesis 2, 25, Gênesis 3, 7, Isaías 58, 7, João 21, 7, 2 Coríntios 5, 3, Hebreus 4, 13, Apocalipse 3, 17, 18, Apocalipse 16, 15. E o último versículo, que é onde diz Apocalipse 16, 15, veja o que diz, meus irmãos: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não vejam as suas vergonhas. Então, o Senhor está comparando as nossas vestes com as nossas vidas espiritual. E aí? E as roupas sensuais? E aí? E as maquiagens? Meus queridos, desde o início você pode ver que lá em Isaías capítulo 3, verso 16, o Senhor fala sobre uma série sobre as filhas de Sião. Irmãos, espere aí. Deus mudou? Pastor, ficou no Velho Testamento. Irmão, Deus não mudou. Deus quer que a santidade, xaradai, xarabachu, carabi, ouchou, rialachu e canto nébia,
Meus queridos, não é a palavra não é minha, não é sua, a palavra é do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Irmãos, o inferno está preparado, sabe para quem? É para os desobedientes que estão pregando contra a palavra de Deus. Deus, meus irmãos, Deus diz assim que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, que ele viva a palavra de Deus. Então, quantas polêmicas estão aí, pode, não pode, meus irmãos, cuidado, Jesus Ele está voltando, o Senhor Ele está voltando. Um dia, eu quero deixar um testemunho para você. Uma missionária um dia me ligou e ela me dizia: pastor, ora para mim. Eu digo: eu oro, irmã. E quando eu orei para a irmã, o Senhor me mostrou a irmã de calça comprida. E o Senhor mandou dizer para a irmã que Ele requeria dela. E aí eu disse: irmã, eu não sei o que você quer ouvir. Eu não sei. A irmã me ligou, mas o Senhor mandou te dizer algo para você, que Deus quer conserto nas tuas vestes. A irmã olhou para mim, a irmã falou assim para mim: pastor, eu vou ter que orar para buscar de Deus em que eu tenho que mudar, porque eu visto comprido, eu visto para baixo do joelho, eu sou comportada, visto blusa de manga. Eu vou ter que orar para Deus me mostrar aonde que eu tenho que mudar minhas vestes. E eu disse: irmã, pela segunda vez eu te digo, eu não te conheço, você não me conhece, mas assim me mandou te dizer o Senhor, Ele quer conserto sim nas tuas vestes. E aí a irmã: pastor, eu vou ter que orar porque para Deus me mostrar onde é que está a minha falha, porque quando eu subo no altar, eu subo de blazer, eu subo comprido, eu sou pegajosa com as irmãs, e eu tenho que orar para Deus me mostrar onde é que eu tenho que mudar as minhas vestes. E aí eu disse para ela: minha irmã, eu te digo pela terceira vez, eu não te conheço, você não me conhece, mas assim me mandou te dizer o Senhor, Ele quer conserto nas tuas vestes. A irmã disse assim para mim: pastor, eu vou orar para Deus me mostrar onde é que eu tenho que mudar minhas vestes. A irmã mudou de assunto naquele momento, e às vezes eu sempre prego, meus irmãos, quando na primeira vez, quando eu falei isso para ela, quando alguém poderia te dizer assim: irmão, me perdoe, se a irmã usa desse jeito, o profeta falhou, o profeta errou. Não, meus queridos, mas foi Deus que mandou dizer: Alebachebe, ai, tu calai, fou xaladoei, com não xandereia. E ali, aquela irmã, depois ela voltou ao assunto, ela diz assim para mim: pastor, quero te perguntar algo. Eu falei: pergunta, irmã. Ela disse: será que Deus requer de mim conserto nas minhas vestes? É porque eu ainda visto calças compridas? Eu falei: é isso aí, minha irmã, Deus não quer isso de você. Deus me mostrou, não te conheço, você não me conhece, nós estamos distantes longe, eu não conheço a tua vida, eu não sei a tua vida, mas o Senhor conhece e Ele requer conserto sim das tuas vestes. Então, meus irmãos, eu digo para você uma coisa: muda a tua vida, não vai pelo que você está ouvindo pregar por aí, não. Jesus está voltando e você tem uma alma preciosa para Cristo. A gente está ouvindo às vezes pastores pregar: o que tem isso a ver, o que isso não tem nada, porque Deus só quer o coração. Meus irmãos, tudo bem, eu acredito, eu prego que a mulher tem que andar bonita, a mulher tem que andar arrumada, a mulher tem que fazer o cabelo, mas pintar não. Por que pintar? Por que pintar? Porque a Bíblia, nós não olhamos, meus irmãos, a Bíblia diz assim: primeiro, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E nós não estamos querendo aceitar a lei de Deus, nós não estamos querendo aceitar a palavra de Deus quando ela nos diz a respeito da santidade. Está aí